Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Pedro do Nascimento Azeredo e eu estou gravando esse vídeo. É um vídeo de evangelismo e o que você está vendo aqui agora é a tela do meu computador onde tem uma Bíblia instalada. Esta Bíblia ela é uma Bíblia online e ela é uma Bíblia de estudo e ela me ajuda a esclarecer muitos casos, né, muitos fatos, muitas coisas que muita gente pergunta. Esta é a minha Bíblia online. É um prazer ter você aqui de novo no meu canal. Peço que você faça uma inscrição e também compartilhe o meu vídeo para que nós possamos levar a palavra de Deus para todas aquelas pessoas que estão hoje no tráfico, pessoas que estão viciadas, pessoas que estão vivendo uma situação de derrota. Muitas garotinhas, criança ainda, já começam a se prostituir por causa do diabo que coloca muitas crianças na prostituição. Tanto homens como mulheres hoje são vítimas do diabo porque não são criados em igreja, não estão fazendo a vontade de Deus. E por não fazer a vontade de Deus, estão vivendo uma vida na mão do diabo. Aqui em Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 6, não sei se está dando para vocês verem bem, está escrito assim, ó: estou admirado que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Anátema quer dizer maldito ou amaldiçoado. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Essa escritura está falando daquelas pessoas que aceitaram Jesus, se converteram ao evangelho, e depois de ser crentes, por algum tempo, uns até viraram pastores, eles se desertaram para um outro evangelho, um evangelho em que eles ficaram amaldiçoados. É por isso que você vai ver nas redes sociais muitas pessoas gravando vídeos sem ovelhas, postando muitos desenhos, muitos cartazes, muitas figurinhas, falando mal do pastor, criticando o dízimo, criticando as ovelhas de Jesus. Pessoas que estão totalmente amaldiçoados. Eles estão numa situação terrível, porque eles saíram da igreja, né, dizendo que agora estão livres. Eles falam que está livre, que falam que agora está com liberdade, mas é uma liberdade que não dá para entender, porque nas redes sociais eles estão lá postando foto, figurinha, criticando os pastores. Quanto mais ovelhas o pastor tem, ou quanto mais dinheiro entra na igreja, mais eles criticam. Uma pessoa livre estaria festejando, né? Estaria passeando, estaria se divertindo com a sua família, não ficaria dia e noite, 24 horas, postando fotos, figurinha, fazendo um crime que na lei diz que é intolerância religiosa. Quando você sai da igreja, não é mais membro de igreja nenhuma, e você começa a criticar a igreja de Jesus, você comete dois erros. O primeiro erro é o erro que a Bíblia diz que é ser falso mestre. Ora, se você não é pastor, não é membro de igreja nenhuma, não congrega, não tem compromisso com a igreja de ninguém, e começa a criticar a igreja do outro, bota defeito naqueles que estão congregando na igreja, dizendo que está denunciando. Denunciando como? Se a igreja a porta é aberta, todos que estão lá dentro estão livres para fazer o que quiser. Quem leva dinheiro, leva porque quer. O pastor recebe o dinheiro de quem leva, de quem dá o dinheiro. Ah, mas ele pediu 1 milhão. Ele pediu, não tomou. E a pessoa deu porque quis. Então o pastor não está roubando.
Mas a pessoa que está fora da igreja, que está desviado, diz que isso é roubo. Isso aí é difamação e calúnia. Então, se cada crente, cada ovelha, cada pastor se reunir e criar um processo conjunto, e até com processo na justiça contra as postagens, contra os perfis das redes sociais, nos canais das redes sociais, falando, denunciando ou processando quem faz isso, terão que pagar uma indenização e muito gorda. Já no âmbito cristão, no âmbito evangélico, né, que os crentes nós pregamos, a Bíblia diz assim, olha, preste atenção, ó. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Não existe nenhuma escritura na Bíblia mandando o crente denunciar o outro. Não existe nenhuma escritura na Bíblia mandando o crente julgar o outro. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que a nossa luta, a luta do crente, não é contra o outro, é contra o diabo. O crente tem que fazer de tudo para repreender os espíritos malignos. Mas a pessoa que se desviou, ele passou a viver uma situação tão cruel, tão ruim, que ele ficou assim, se sentindo, mesmo estando fora da igreja, ele passou a sentir ódio, sentir raiva. É uma pessoa que, ele, ao invés de se sentir bem, feliz, fora da igreja, ele passou agora a odiar, né, os crentes, odiar o pastor, né? Ele passou a ser uma pessoa que ficou atormentado. Se ele tivesse livre, tivesse tendo uma vida boa, agora sim, estou fora da igreja, estou muito bem, ele não estaria fazendo isso, ele estaria vivendo lá, né, lá com a família dele. Olha o que a Bíblia diz aqui em essa escritura que você acabou de ler agora, está escrito em Tiago capítulo 4. Mas dá uma olhadinha aqui, o que está escrito em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Olha como é que está escrito aqui a partir do 12. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Esta escritura está em Hebreus capítulo 3, e ali está escrito o seguinte, para você entender, né? Que toda pessoa que aceitou Jesus como Salvador e se converteu, ele só permanece sendo de Jesus caso ele continue sendo crente, continua congregando na igreja, sem sair. Ele não pode deixar que nenhum sentimento de incredulidade entra no coração dele para fazer ele sair. Porque se entrar o sentimento de incredulidade, a pessoa saindo perde o direito da salvação. Olha só o que está escrito em Hebreus capítulo 6, a partir do 4. Presta atenção. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles,
estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo ao vitupério, pois a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinho e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. O seu fim é ser queimada. O que essa escritura está dizendo? A pessoa que entrou para a igreja, sai, depois que ele recebeu o Espírito Santo, depois que ele teve, né, um contato com Deus, ele sai. E ele começa agora a receber até assim um fruto, tipo esse aqui, ó, do versículo 8. Mas se produz espinho e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Olha como é que está o perfil dos desviados. Só postando figurinha, cartazem, foto. Muitos deles mudaram o nome de batismo, o nome de nascimento, para o nome hebraico. Muitos deles ficaram tão atormentados que passaram a ficar 24 horas só colocando foto, desenho, figurinha, cartazes, né? Quando a gente coloca o versículo bíblico para mostrar a realidade, aí mesmo que eles enchem de figurinha, de desenho, de foto, de um monte de coisa ruim, para poder impedir o estudo bíblico. E quando se mostra a nossa Bíblia, a Bíblia que é mundialmente conhecida no mundo, eles começaram a dizer que a Bíblia está adulterada, que a nossa igreja evangélica agora virou um curral, virou cativeiro, a igreja agora passou a ser um local onde a pessoa está aprisionado na mentalidade do desviado. É um sofrimento total. Mesmo eles vendo que dentro da igreja tem pastor, assim, junto com o pastor, tem professores, médico, engenheiro, advogados, pessoas que estão aí com altos estudos, né? Tem até juízes, promotores, desembargador, polícia. A igreja é composta de pessoas, né, da alta. Tem pessoas de todos os níveis, né? Eles falam que o pastor é ladrão e começa a mostrar fotos de pessoas mendigando, pessoas morando em praça, morando numa situação de miséria, como se a culpa fosse da igreja. Você que está vendo aqui no meu canal esse vídeo de evangelismo, faça uma entrevista com quem está nas ruas, quem está mendigando, pergunta para eles se eles são membros de alguma igreja. Procura saber se na igreja evangélica tem algum crente mendigando, né? Na cabeça do desviado, a pessoa que dá dinheiro ao pastor fica mendigo e o pastor andando de avião. Eu quero assim, sabe, eu não sou da Igreja Universal do Reino de Deus, mas eu queria aqui nesse vídeo dar um destaque. Bispo Macedo tem templo espalhado em 197 países. Como é que um homem desse, recebendo dinheiro de cada templo, vai ser pobre? Como que um homem desse, que tem dinheiro, recebe dinheiro diariamente, de tempo em 197 países, vai andar a pé, vai andar com um fusquinha velho, né? Um homem desse tem ou não tem que ter um avião? R.R. Soares tem igreja espalhada em todos os municípios do Brasil. Existe município que tem mais de 5, 6 templos. Um homem desse, com esses templos todos superlotados, arrecadando dinheiro, vai ser pobre? Outro sim. Observa que esses homens, eles estão até igual o R.R. Soares, está na televisão, né, pregando o evangelho, mesmo tendo rico. Não deixa de evangelizar, não deixa de pregar o evangelho. Se você que está aí vendo o meu vídeo, ou ouvindo, tivesse o dinheiro que o R.R. Soares tem, você estaria na televisão dizendo que Jesus salva? Com uma multidão dizendo que ele é ladrão?
falando um monte de coisa feia para ele cheio de dinheiro, você já teria saído fora e ia viver os bilhões, né? Porque 40 anos ganhando dinheiro da igreja, tá bilionário. Mas vê se esse homem parou para tirar férias, folga. Você vai ver todos os dias o programa do R.R. Soares visitando as igrejas, apacentando as ovelhas, fazendo a obra de Deus. É isso que o desviado não entendeu. Já o desviado sem vídeo, sem ovelha, não tem ovelha para apresentar, esses desviados só tem uma coisa, só crítica e deboche. Na rede social aqui no Facebook, eu tenho um canal, eu tenho o meu grupo, né, que eu evangelizo. Quando eu falo com um, respondo a um, ele vai marca, esse um vai marca aquele montão de desviado, e um montão de desviado começa a participar. Se fosse para participar do estudo bíblico, claro que para mim seria um motivo de muita alegria, mas não é. Eles começam a participar, sabe para quê? Para colocar foto, figurinha, deboche, intolerância religiosa, todo tipo de miséria dentro do estudo. Ou seja, eu coloco uma escritura bíblica, eles abafam aquela escritura bíblica colocando centenas de fotos, desenho, só coisa feia, né? Com careta, com cavalo, com cachorro, né? E para piorar a situação, a forma de como eles colocam é dizendo que botando a escritura do Velho Testamento, onde só tem judaísmo. Eu quero dizer para você que está vendo aqui meu vídeo, que eu estou mostrando para você a Bíblia, mas eu estou explicando bem claro, né? Ele só coloca história do judaísmo. A Bíblia mostra que Jesus pregou o evangelho durante 3 anos só para Israel, só para o povo de Israel. As outras nações nem conheciam Deus. Olha, porque passando eu observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. Ou seja, as outras nações não conheciam Deus, só conhecia Deus o povo de Israel. É para Israel que Jesus estava pregando o evangelho. O meu vídeo está chegando ao fim, né? Eu vou encerrar essa parte. Nós vamos dar continuidade num próximo vídeo, onde você vai ter a continuação dessa escritura, para você entender. Jesus só pregava o evangelho para o povo de Israel. Era o povo de Israel que era chamado de ladrão, era o povo de Israel que era chamado de salteadores, era o judaísmo que era chamado de coisas ruins. É porque Jesus queria tirar o povo do judaísmo e trazer para o evangelho. Queria botar o povo na igreja. Lá no Velho Testamento não tem igreja, só tem igreja no Novo Testamento. O judaísmo, eles perseguiam a igreja de Jesus. Olha aqui, não sei se vai dar para ver. Eu vou tentar melhorar aqui, porque a minha imagem está um pouquinho ruim. Olha só. Em Gálatas 1, no versículo 13, está assim, ó: pois já ouviste qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, tá dando para ver? Judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Esse é o versículo 13 do capítulo 1 de Gálatas. Olha o 14. E na minha nação excedia em judaísmo, tá dando para ver bem? E muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, Paulo dizendo que ele era extremamente zeloso pelo judaísmo, por isso que ele perseguia a igreja de Jesus. Havia uma batalha que eles lutavam contra a igreja de Jesus. Foi quem matou Jesus? Foi o judaísmo. Não só matou Jesus, mas matou também os profetas, mataram também Estevão apedrejado, aquela história toda. Não é nada de religião. Eu quero deixar bem claro para você que quem se desviou fala que foi a religião que matou. Não foi.
foi os irmãos de Jesus, foi o povo de Israel. Só que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, foi um plano de Deus. Só que graças a Deus que através desse plano nós recebemos o Evangelho. O Evangelho saiu de Israel e passou então agora para o povo gentio, que é o povo que pertence a outras nações. Eu vou encerrar meu vídeo por aqui e no próximo vídeo estaremos dando continuidade o que é a Igreja de Jesus, o que é judaísmo e o que é desviados.